Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar com você que conhece alguém ou até mesmo você, às vezes até tem a ferritina alta. Você já ouviu falar disso? Ferritina significa o ferro que fica armazenado no nosso fígado. E existe um valor de referência e existem também os níveis ideais que o ferro deve se encontrar aí estocado no nosso fígado, né? Então varia muito os valores de referência, inclusive de mulheres para homens também varia, né? Mas o ideal é que fique sempre aí na metade, né? Nem muito abaixo, nem muito para baixo, nem muito próximo do limite mínimo, nem muito próximo do limite máximo e não acima, nunca acima do limite máximo. Então, só que o que a gente tem visto ultimamente é que vem aumentando significativamente o número de pessoas com a ferritina aumentada. E isso se deve, existe o fator genético, né, hereditário, mas existe também os fatores ambientais. E os fatores ambientais principais são a ingestão de carne vermelha, que é um alimento que contém o ferro M, que é um ferro que é absorvido com mais assim, vamos dizer, na sua totalidade, né? O organismo faz questão de absorver esse ferro porque é um ferro que está ligado à produção de hemoglobina. Então, o ferro M ele é encontrado mais na carne vermelha, em embutidos, então salame, salsicha, mortadela, linguiça e existe também nos peixes, no frango, só que não é um ferro tóxico, não é o ferro que aumenta a sua ferritina, né? Então, o que aumenta mesmo é a carne vermelha, embutidos, bebida alcoólica. Bebida alcoólica, principalmente, ela afeta muito o funcionamento do fígado e, consequentemente, aumenta isso a ferritina. Aumentando a ferritina, muitas vezes aumenta o ácido úrico também, colesterol, triglicérides, então uma coisa puxa a outra, né? Eu digo assim que quando o alimento faz mal, ele faz mal de uma maneira geral, ele faz mal para o teu organismo inteiro, não faz mal só para um pedaço do seu corpo, faz mal para tudo, né? Então, então, se você tem a ferritina alta, o que pode acontecer com você? Geralmente a ferritina aumentada, ela indica inflamação, e inflamação que está iniciando nas células do fígado, né? Então você pode sim desenvolver uma doença hepática, até uma cirrose. E depois disso você começa, se você não cuidar dessa ferritina, se ela não reduzir, você pode sim ter inflamações nos outros órgãos, principalmente que estão próximos ao fígado, como intestino, como pâncreas. Então, por exemplo, às vezes você desenvolve um diabetes, né, por conta aí de um mau funcionamento do pâncreas que iniciou aí essa inflamação por conta da inflamação do fígado, né, da ferritina alta. Então, olha só, não é tão simples assim, né? Muita gente fala assim, mas é muito comum. Infelizmente, está sendo mesmo comum, mas não é normal, não é o ideal, né? Comum é diferente de estar dentro do ideal, né, do limite ótimo. Então, você acaba tendo aí um risco, né, de desenvolver problemas mais sérios, tá? Eu já tive paciente que evacuava sangue e o gastro dele me indicou porque a ferritina dele estava muito alta. Então, na hora que a gente conseguiu reduzir a ferritina dele, o intestino dele melhorou significativamente o funcionamento. Mas tem muitos pacientes que já chegam aqui diabéticos e quando a gente vai ver todo o histórico, tudo começou pela ferritina aumentada, né? Então, nem sempre o diabetes desenvolve só por conta de açúcar e carboidrato de rápida absorção. Pode também se originar por outros motivos, né? Sabemos que o estresse também está ligado a isso e a ferritina alta também, ok? Então, assim, tem médicos que orientam a sangria, né? Prescrevem a sangria, que você faz um descarte do seu sangue. E isso daí, o seu organismo tenta regular depois esses níveis com esse descarte. Ele tenta equilibrar melhor esses níveis. Mas se você não mudar a sua rotina, seus hábitos alimentares, nunca vai reduzir, nunca vai normalizar. Então, primeiro de tudo,
evite carnes vermelhas, bebida alcoólica e embutidos. Infelizmente, isso vai ter que acontecer. Não é que você tem que parar totalmente, né? Isso depende do nível que está a sua ferritina. Se ela estiver muito aumentada, pare, né? A sua saúde não vale mais do que um churrasco? Não vale mais do que uma cerveja? Acho que vale, né? E agora, se não tiver tão significativa, você pode reduzir aí para 1, 2 vezes por semana, né? Você pode limitar aí a ingestão sem precisar retirar totalmente da sua dieta, né? Isso é bem interessante que você converse com o seu nutricionista para que vocês consigam traçar aí a melhor estratégia para recuperar o seu fígado e para normalizar a sua ferritina. O que eu costumo fazer muito eu gosto muito de utilizar a detoxificação hepática. E com isso, para isso, nós utilizamos alguns aminoácidos, alguns fitoterápicos e chás também e uma dieta detox, né? E claro que não quer dizer que você vai fazer uma dieta detox todos os dias, não é bem assim não, tá? Não é sofrido, muito pelo contrário, não pode ser sofrido, porque senão a gente não consegue manter uma constância, né? Tudo que é sofrido, tudo que é muito radical tem prazo de validade. Então, você não consegue fazer isso a vida inteira. Por isso que eu sempre falo que o equilíbrio é a chave, né? E assim, quando a tua ferritina está alta, você deve evitar também o consumo de frutos do mar e peixes crus. Por quê? Porque eles podem conter uma bactéria que é fatal para quem tem a ferritina alta, ok? Seu corpo não consegue eliminar. Então, se você tiver ferritina alta, esqueça, tá? Só se for bem cozido, bem assado, grelhado de preferência, nada de fritura, né? Que você vai ver que aí você não vai correr riscos. O açúcar, ele também aumenta a ferritina. Açúcar e frutose. A frutose que vem da fruta só que se você bater a fruta, se você tomar o suco, o que acontece? A frutose ela vai ser metabolizada pelo fígado. E quando você bate o suco, você acaba tendo uma carga muito alta de frutose. E isso causa inflamação no fígado, piorando, né? Agravando a situação da ferritina, ok? Então, coma a fruta, coma os alimentos da forma que Deus mandou pra gente, né? Depende de alguns a gente tem que cozinhar, na verdade, mas no caso da fruta não há necessidade de você bater, você pode estar ingerindo do jeito que ela veio ao mundo, né? Que a natureza nos dá, ok? Em relação à frutose industrializada, essa daí é a pior que existe. Então, assim, muitos alimentos não contêm açúcar, mas contêm frutose. A frutose, ela adoça bem mais do que o açúcar e ela é bem mais barata. Então, muitos produtos utilizam a frutose como uma forma de estar adoçando o produto, deixar um sabor agradável, te viciar também, né? E ter menos custo. Só que o problema é que quem vai ter o custo é você. Porque se você ingerir frutose, principalmente industrializada, seu fígado vai reclamar. E se você já tiver com a ferritina aumentada, você vai aumentar a inflamação nesse fígado, ok? Então, sempre dê uma olhada nos ingredientes. Não contém açúcar. Vamos ver, então, o que ele contém. O que tem nesse alimento? Então, nos ingredientes. Se tiver frutose, se tiver açúcar invertido, se tiver destrose, se tiver maltodestrina, são alguns tipos de açúcares que não são interessantes para quem tem ferritina alta, ou para quem quer emagrecer, ou para quem tem diabetes, né? Então, por isso que é importante a gente sempre entender o que a gente está comendo, né? Se você olhar os ingredientes e não entender boa parte deles, é melhor você não comprar, certo? Certo, a gente está ingerindo sempre alimentos de verdade, né? Renata, mas eu não posso usar, e aí, adoçante eu não posso usar? O açúcar de coco ainda é considerado melhor, tá? O menos aí industrializado possível, né? O que sofreu menos alterações. Mas você pode estar utilizando também stevia 100% ou xilitol, tá bom? Então, hoje em dia é o que a gente entende que é o de mais saudável, né? Tem talmatina também, adoçantes à base de talmatina, que é uma planta e é muito, muito bom. São muito bons esses adoçantes à base de talmatina, também podem ser utilizados, ok? São os mais homeopáticos aí que a gente pode estar utilizando. Bom, acho que seria mais isso daí que eu queria falar para vocês. Uma coisa bem importante. Se a tua ferritina é alta, evite
ingerir vitamina C junto às principais refeições. Então, por exemplo, no almoço, no jantar, não é interessante que você faça uso de suplementos à base de vitamina C ou de alimentos mesmo que contenham vitamina C, né? Temperar a salada com limão, comer uma laranja, uma tangerina depois não é muito indicado. Por quê? Porque a vitamina C potencializa a absorção do ferro. Ah, Renata, mas eu não vou mais poder comer fruta? Pode. Você pode estar ingerindo essas frutas em outros horários, porque a vitamina C vai ser muito importante para combater a inflamação que o ferro vai causar nesse fígado. Mas em outros momentos longe de alimentos que possam conter o ferro, ok? Então você pode estar colocando no meio da tarde, no meio da manhã, né? Tomar o limão em jejum se você quiser, ou mesmo no meio da tarde, desde que não seja após o almoço e jantar. É mais indicado. Vegetais verdes escuros, eles folhosos, né? Eles contêm bastante ferro, sim, mas eles contêm bastante cálcio também. E esse equilíbrio entre o cálcio e o ferro, eles competem, né? Então você não vai absorver todo o ferro que esse alimento tem. E outra coisa, esse alimento ele vai ter o ferro não M, que é um ferro que não é tóxico, não é um ferro que vai ser tão bem absorvido. Então, pode estar ingerindo sem medo de ser feliz verduras e legumes, ok? As leguminosas também não vão atrapalhar o aumento da ferritina. Você pode ficar tranquilo, você pode estar comendo aí o seu feijão, desde que você não tenha ácido úrico, né? Porque nas leguminosas existem umas substâncias, né, que são antinutrientes, chamadas de fitatos, que elas inibem a absorção do ferro. Assim como no café e nos chás. Os chás também possuem fitatos que vão inibir a absorção do ferro da refeição que você vai fazer. Então, depois que você almoçar, você pode estar tomando um cafezinho ou um chá. E depois do jantar também, um cafezinho, se não atrapalhar seu sono, tá? Ou um chá, qualquer chá que você quiser. Camomila, erva cidreira, qualquer chá que você quiser vai estar ajudando aí a inibir a absorção do ferro, tá bom? É bem importante que você procure um profissional, de preferência um nutricionista, para que possa calcular a quantidade de ferro que você ingere, para que possa te auxiliar aí nas estratégias para que você consiga reduzir os níveis de ferro, para que você consiga normalizar essa ferritina e talvez até fazer esse processo de detoxificação hepática, ok? Procure sempre um profissional habilitado. Bom, gente, o recadinho de hoje era esse. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Um beijão para todo mundo, fiquem com Deus e até mais, se Deus quiser.